Hoje estamos recebendo aqui, no Módulo Saúde, Dr. Rodrigo Tavares, ginecologista e obstetra. Dr. Rodrigo, seja bem-vindo à Rádio Módulo FM, prazer poder recebê-lo. Muito obrigado pelo convite, bom dia a todos. E hoje nós vamos falar especificamente sobre infertilidade, doutor. Gostaria que o senhor explicasse para a gente se é muito comum ser infértil. Então, a infertilidade do casal, ela acomete 15% dos casais e é um problema emocionalmente muito complexo, especialmente para as mulheres que passaram de 35 anos, que a qualidade dos óvulos vai caindo e a ansiedade vai só aumentando. Então, o que a gente tem que deixar claro é que hoje, em patrocínio, temos profissionais capacitados para lidar com esses problemas e que a resolução da maior parte dos casos é tranquila. É claro que a gente tem alguns casos que necessitarão de auxílio de Uberlândia ou Belo Horizonte, mas a maior parte dos casos serão resolvidas aqui e gastando poucos recursos. Agora, o tratamento tem que ser com o casal, que às vezes o problema está com o homem ou está com a mulher, às vezes com os dois. Como que funciona? Eu gosto muito de considerar que o problema é sempre do casal para a gente evitar brigas. Porque eu já tive alguns casais que chegaram até a separar. Sempre tem um que quer mais do que o outro, sempre tem pressão de família. Então é sempre bom que a gente considere que o problema é do casal. O filho não é do casal, então o problema é do casal. E aí a gente vai, através dos exames, procurar descobrir onde que está mais afetado para poder trabalhar especificamente naquele problema. Agora, quais são as principais causas da mulher e do homem também? Então, o que mais atrapalha na mulher é a qualidade dos óvulos, que a maioria das pessoas não sabe, mas a mulher nasce com a quantidade de óvulos e vai gastando ao longo da vida reprodutiva. O homem não, ele produz espermatozoides a vida inteira. Então a gente tem senhores aí de 70 anos com a qualidade de espermatozoides boa, e a gente tem homens de 20 anos com a qualidade ruim. A mulher não, a mulher ela nasce com a quantidade e vai gastando. Então, na média das mulheres, com 35 anos, a qualidade dos óvulos começa a cair, a velocidade aumenta, a qualidade diminui. E com isso, ao redor de 40 anos, a maioria das mulheres não conseguiria engravidar. Isso considerando a média. Mas a gente tem mulheres de 30 e poucos anos que já nem menstruam mais, e a gente tem aquelas mulheres de 55 anos menstruando. Então essa mulher de 55 anos, talvez se ela quisesse engravidar com 48, 49, ela conseguisse até espontaneamente. Então tem a média, e a gente tem que saber onde que essa mulher está. Antes da média ou depois da média. E isso através dos exames. Então, da mulher é a qualidade do óvulo que pega bastante, a obstrução das trompas, que normalmente é de causa infecciosa, né? Normalmente por relação sexual prévia. E do homem a gente tem a baixa qualidade dos espermatozoides, que não tem muita explicação. Tem um percentual importante que é ligado à parte genética mesmo, ele já nasceu predisposto a ficar com a qualidade ruim. E a gente tem os casais que têm os dois problemas, né? Então a gente tem que investigar e ver. Agora, o tratamento é baseado nesses diagnósticos prévios. A maior parte dos casos a gente resolve com apenas a indicação de um remédio para ovular a mais e um dia específico para orientar a relação sexual. Agora, em relação às mulheres que por algum motivo tenham mioma ou cisto, ovário policístico, isso aí pode contribuir também para não fecundação, geração de um bebê? Então, a mioma é muito comum. Então, metade das mulheres tem ou terá mioma. Então, a gente não tem problema para engravidar só por causa da presença do mioma. Agora, tem mulheres com miomas pequenos encostando na parte que sangra do útero, porque o útero sangra é o meio dele, o resto é músculo. É como se fosse uma mão de músculo, né? Então, o interior da mão é que sangra. Se tem um mioma ali até pequeno, empurrando essa parte que sangra, pode ser que afete a gravidez. Então, a gente indica sempre a retirada desses miomas pequenos, de preferência por dentro do útero, sem cortar a barriga. Agora, miomas grandes, mesmo do lado, na parte muscular ou do meio para fora do útero, se não estiver apertando a trompa ali, não atrapalha engravidar. Eles, às vezes, dificultam um pouco a condução da gestação, porque eles podem crescer na gestação, causar dor, mas dá para a gente levar. Agora, o que mais
a gente às vezes fica incomodado é a pessoa chegar pra gente e falar que tem ovário policístico, né? E achar que isso é que está atrapalhando engravidar. Muitas vezes pode ser sim. Agora, na maior parte das vezes, não. Se a pessoa tem uma menstruação regular, a imagem dos ovários ao ultrassom, que às vezes ela foi lá, o ultrassonografista falou que ela tem algumas bolinhas no ovário, aquilo ali não está atrapalhando engravidar. É uma imagem, é só uma imagem dos ovários. Se ela está menstruando bonitinho, os ovários dela não estão atrapalhando. Agora, se ela está com a menstruação toda irregular, se ela tem mais pelo, se ela tem uma obesidade central, aí pode ser que os ovários estejam atrapalhando. A gente tende hoje a não falar mais ovário policístico. Então porque é só uma imagem. O que a gente fala é aquela mulher que tem dificuldade para ovular e aquela que não tem, independente do ultrassom. Bacana. Agora, doutor, qual é a melhor idade para que a mulher tenha uma gravidez saudável? Então, esse é um problema mesmo. Pela sociedade, pela cultura, hoje, as mulheres têm deixado para engravidar mais velhas. Então, elas querem se formar primeiro, elas querem ter uma reserva financeira, às vezes uma casa, tal. E isso vai passando o tempo e a natureza é cruel mesmo. A qualidade dos óvulos cai. Então, o ideal seria que as mulheres engravidassem ao redor dos 30. Só que o que acontece? Às vezes, com 30, ela não está pronta psicologicamente ainda para engravidar. E acontece muito, tem chegado no consultório mulheres de 40, às vezes num segundo relacionamento. E aí a gente tem que explicar, embora a pessoa esteja com a saúde boa, às vezes ela não toma nem uma aspirina, né? E a qualidade dos óvulos caiu. Então ela está tentando engravidar há mais de um ano e não consegue, está menstruando bonitinho, mas o que a pessoa tem que entender? Essa qualidade cai, então a dificuldade para engravidar aumenta, a chance de ter uma criança com síndrome de Down aumenta e a chance de abortar aumenta. O abortamento é muito comum. Então, se você pegar uma avózinha aí que teve 10 filhos, ela teve uns 2, 3 abortamentos. Então, o abortamento na nossa espécie, ele é frequente. Abortamento tem normalmente, especificamente com aquela gestação. Não quer dizer que na próxima ela vai abortar. Então, até 2 abortamentos consecutivos não tem consequência. A próxima gestação tem a mesma chance de dar certo. Agora, a pessoa vai ficando mais velha, esse abortamento às vezes era a última chance que ela tinha. Então isso causa um peso psicológico muito grande. E para o homem? Para o homem também é essa sequência de idade? A idade para o homem não tem essa importância toda, porque a maior parte dos homens produz espermatozoides a vida inteira, né? Aumenta alguns tipos de doenças genéticas, mas não aumenta a dificuldade para engravidar, não. Agora, eu que tive filho ao redor de 40 anos, né? A gente sente que a gente não está tão preparado mais, né? A gente fica cansado fisicamente e psicologicamente também. Porque a diferença de idade para a criança vai ser muito grande, será outra geração, né? Mas cada pessoa é um caso. Tem gente, eu já tive casais que o pai tinha 65 anos e levou tudo numa boa, tudo tranquilo. A idade que vale é a idade da cabeça, né? Certo. E o uso excessivo de anticoncepcional pode vir a mulher ter infertilidade por causa disso ou não? Então, essa é uma dúvida muito comum. Tem gente que acha que não está conseguindo engravidar porque usou pílula há muito tempo, né? Então, esses comprimidos normais que a gente tem no Brasil hoje, se a pessoa parar de tomar, no mês seguinte ela já está ovulando de novo. Então, a pílula não tem efeito para frente. Tanto é assim que às vezes a pessoa esquece 1, 2 comprimidos e engravida, né? A única coisa que realmente atrapalha para frente são aquelas injeções trimestrais que às vezes elas acumulam, especialmente na mulher mais obesa. Mas essas injeções mensais, o DIU, as pílulas, elas não atrapalham engravidar para frente. Agora, o que as pessoas têm que entender? Toda mulher pode levar até 1 ano para engravidar sem ter nenhum problema de saúde. É um fato comum. É comum. Então a gente só fala que tem dificuldade para engravidar, infertilidade, após 1 ano de tentativa. Agora, se após alguns meses a menstruação está toda irregular, vale a pena a gente investigar antes. E é interessante sempre a pessoa se preparar para engravidar. Então, se a pessoa está, por exemplo, muito acima do peso, tentar perder peso, fazer atividade física, quer dizer, manter uma saúde integral, boa, para aí sim ela engravidar. Porque a gravidez, ela é um peso para o corpo. Então,
o corpo dessa mulher, ela vai ter que sustentar ali mais 2 litros de sangue, às vezes mais 7, 10 quilos de peso. Então, se ela o organismo dela já está sofrendo sem estar grávida, imagina com esse afluxo maior de sangue, de peso. Então, é bom se preparar antes. Tem vários remédios que as pessoas tomam hoje que seria ideal que tirassem antes de engravidar. Então, alguns calmantes, remédio para depressão. Tem vários remédios para epilepsia que a gente tem que alterar, remédios para pressão alta, que hoje a população tem muita pressão alta, porque as pessoas não sabem, mas a gente aqui no Brasil come 5 vezes mais sal do que o pessoal da Europa, por exemplo. Então, a hipertensão, né, a pressão alta, é muito frequente em todas as camadas de idade. E se essa mulher já tem pressão alta, na gravidez com esse peso a mais, a pressão dela tende a até ficar descontrolada. São essas pacientes que a gente tem que tirar a criança com 30 e poucas semanas, que é um problemão, né? Crianças prematuras. Sim. Então, a gente tem que se preparar. Esse negócio de engravidar, deixar para a sorte levar, não é uma coisa muito boa, não. Bacana. Doutor, qual a dica que o senhor deixa aí para quem quer, porventura, engravidar, quem tem sonho de ter filhos gêmeos, por exemplo? Isso é uma coisa, boa, né? É uma coisa comum, né? Na realidade, a gemelaridade, ela não é uma coisa muito boa pra gente, porque o útero, ele não quer saber quantos que tem lá dentro, não. Vai dar um certo peso, ele abre. Então, a maior parte dos gêmeos são prematuros. E a prematuridade pode ter consequências pro resto da vida. Às vezes um retardo mental, às vezes uma dificuldade para respirar, né? Problemas de visão. Então, o ideal é engravidar um por vez. Um por vez. É claro que a gente tem, hoje mesmo atendi uma gemelar que ela já está com 37 semanas. Então, ela chegou no final. Mas a gente vê muito gemelar aí que nasceu com 30. E se for 3, né? Se forem gemelares, a chance maior é de nascer com 30 semanas. Olha o problemão. É 1 mês, 2 de berçário, com vários problemas, né? Então, o que é o ideal? Programar a gestação, tentar engravidar aí ao redor de 30 anos, se tiver a situação emocional boa do casal, né? E manter a ansiedade mais baixa. Então, até 1 ano é normal. Se antes de 1 ano a menstruação estiver muito alterada, procurar um ginecologista que possa fazer a orientação. E entender que em patrocínio nós temos vários profissionais preparados para lidar com essa situação da dificuldade para engravidar. E a maior parte dos tratamentos não são tratamentos caros. A gente só lembra do bebê de proveta, né? Só. Mas o bebê de proveta é exceção. Não é uma realidade hoje, pode ser? Hoje a gente tem 3 clínicas em Uberlândia que fazem, a gente trabalha junto com uma clínica boa lá. Em Belo Horizonte tem vários, Uberaba já tem, Ribeirão, mas tem que entender que a maior parte dos casos não precisa chegar nisso. A maior parte dos casos é um remédio a mais para ovular a mais, rastrear a ovulação pelo ultrassom e orientar o dia da relação. Doutor Rogério, seus telefones de contato, onde o pessoal doutor Rodrigo, o pessoal pode buscar aí os seus conhecimentos, doutor Rodrigo Tavares. Falei Rogério, Rodrigo, viu, gente? Então, eu estou aqui na cidade já há 20 anos e eu atendo pelo serviço público, a gente atende também nos hospitais e estamos à disposição da população. O interessante sempre, gente, é não desesperar, porque realmente o ser humano ele se compara muito. Então, às vezes, mesmo sem querer, ela se compara com a irmã, com a amiga, ela engravidou mais cedo, eu não estou conseguindo. Não se comparem com ninguém, cada caso é um caso, tem que ser investigado o casal, tem alguns exames básicos que a gente tem que fazer quando o casal chega. E lembrar que os tratamentos, na maior parte das vezes, serão feitos em patrocínio, com a medicação barata e a chance é boa. Agora, tem, infelizmente, alguns casos que a gente vai precisar de um recurso melhor em Uberlândia, medicações injetáveis, mas a maior parte dos casos nós vamos resolver aqui. Muito bem, no Módulo Saúde de hoje recebemos o Dr. Rodrigo Tavares, ginecologista e obstetra. Esse vídeo está à disposição para vocês no Facebook Módulo FM. Dr. Rodrigo, muito obrigada. Eu que agradeço. O Módulo Saúde volta na próxima quinta-feira e eu volto com vocês daqui a pouquinho no Faixa Especial.